Quando a maioria das pessoas pensa em cicatrização, imagina apenas uma ferida fechando. Mas a verdade é que cicatrização não é só fechar a pele. Cicatrização é um processo biológico muito mais inteligente e muito mais complexo. O corpo não simplesmente tampa um buraco, ele organiza uma resposta inteira para conter um dano, controlar a inflamação, reconstruir um tecido e tentar devolver função para aquela área. Então, se você quer entender regeneração tecidual, o primeiro passo é entender que cicatrização não é um evento único, é uma sequência organizada de respostas. Sempre que existe uma lesão, o corpo entende que algo foi rompido. Pode ser uma ferida na pele, uma lesão muscular, um tendão machucado, ou até um dano interno em algum tecido. A primeira preocupação do organismo não é deixar bonito. A primeira preocupação é proteger a área, conter o dano, impedir que a situação piore. É aí que começa a inflamação. Muita gente aprendeu a ver a inflamação como algo sempre ruim, mas isso é uma visão incompleta. A inflamação é uma resposta natural de defesa. E eu vou repetir. A inflamação é um processo natural de defesa. Quando ela acontece na medida certa e no momento certo, ela é necessária. O problema não é a inflamação existir. O problema é quando ela é exagerada, prolongada ou desorganizada. Então, na cicatrização, a inflamação é o primeiro movimento importante. É como se o corpo dissesse, algo deu ruim aqui, agora precisamos controlar essa área. Nesse início, o organismo envia células de defesa, substâncias sinalizadoras e proteínas que ajudam a limpar a região lesionada. O objetivo é remover restos celulares, controlar possíveis micro-organismos e preparar o terreno para as próximas etapas. Em outras palavras, antes de reconstruir o corpo, precisa limpar. E isso faz muito sentido. Você não constrói algo em cima de um ambiente desorganizado sem antes arrumar a base. Depois dessa fase inicial, o processo começa a mudar de direção. Se no começo a prioridade era conter o dano e organizar a defesa, agora o foco começa a ficar mais voltado para a reconstrução. É aqui que entra o conceito muito importante chamado angiogênese. Esse nome pode parecer difícil, mas a ideia é bem simples. A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. Por que isso importa tanto? Porque um tecido lesionado precisa de sangue para se recuperar. O sangue que leva oxigênio, nutrientes, células reparadoras e sinais químicos. Sem irrigação adequada, o tecido não consegue reconstruir direito. Então, quando o corpo faz angiogênese, ele está basicamente abrindo novas rotas de entrega para aquela área lesionada. É como se ele estivesse montando uma nova rede de abastecimento para sustentar o reparo. Se você pensar em uma obra de construção, a inflamação seria a fase de isolar o local, retirar o entulho e chamar a equipe. A angiogênese seria a criação das estradas para que o material chegue. Sem essas estradas, a obra não anda. Isso ajuda a entender por que a angiogênese é tão importante na fisiologia da cicatrização. O tecido só consegue se reorganizar de verdade se receber suporte suficiente. Ao mesmo tempo que os vasos começam a surgir, outra estrutura muito importante entra em cena, a matriz extracelular. Esse nome também parece complicado, mas a lógica é bem simples também. A matriz extracelular é como a estrutura de sustentação do tecido. Ela é um ambiente onde as células vivem, se apoiam e se organizam. Não é apenas um preenchimento, ela funciona como um andaime biológico. Quando existe uma lesão, essa matriz precisa ser reconstruída, e isso envolve proteínas importantes, como colágeno, fibronectina e outras moléculas que ajudam a dar forma, suporte e estabilidade ao novo tecido. Então, a cicatrização não depende apenas de células, ela depende também do cenário em que essas células vão trabalhar. E esse cenário é a matriz extracelular. Sem uma boa matriz, as células não se organizam bem. Sem uma boa irrigação, o tecido não recebe suporte. Sem controle adequado da inflamação, o processo fica travado ou desorganizado. É por isso que a cicatrização precisa ser entendida como um equilíbrio entre etapas. Não adianta querer acelerar tudo de qualquer jeito. Cada fase tem a sua função. Primeiro, a inflamação organiza a defesa e a limpeza. Depois, a angiogênese melhora a irrigação e sustenta o ambiente de reparo. Ao mesmo tempo, a matriz extracelular vai sendo reconstruída para dar suporte ao novo tecido. Com o passar do tempo, o corpo entra em uma fase de remodelação, em que esse tecido recém-formado começa a ficar mais organizado, mais resistente e mais funcional. Só que esse processo não é instantâneo, ele leva tempo.
E aqui entra um ponto muito importante. Muita gente acha que quando a dor diminui ou quando a pele fecha, o tecido já está completamente recuperado. Mas não é assim. Fechar uma ferida ou reduzir dor não significa que o processo de remodelação terminou. Muitas vezes, o corpo ainda está reorganizando o colágeno, fortalecendo a matriz e tentando melhorar a qualidade do reparo. Então, a cicatrização vai muito além da aparência externa. Também é importante entender que nem toda cicatrização acontece com a mesma qualidade. O corpo pode reparar, mas reparar mal. Pode fechar, mas deixar um tecido fraco. Pode reduzir a inflamação, mas não restaurar a boa função. Isso acontece porque a cicatrização não é só acontecer, ela precisa acontecer bem. E a qualidade do processo depende de vários fatores, como estado metabólico, circulação, nutrição, idade, inflamação crônica e contexto geral do organismo. Por exemplo, uma pessoa com metabolismo desorganizado, resistência insulínica, inflamação crônica ou circulação ruim tende a cicatrizar pior. Isso acontece porque o organismo já está funcionando em um ambiente menos favorável para o reparo. Então, de novo, a lesão não existe sozinha, ela acontece dentro de um corpo inteiro. E a resposta de cicatrização depende da qualidade desse terreno biológico. É por isso que quando falamos em regeneração tecidual, não podemos olhar apenas para a ferida, precisamos olhar para o sistema inteiro. O tecido precisa de sangue, precisa de nutrientes, precisa de uma matriz funcional, precisa de controle inflamatório e precisa da sinalização correta. Se um desses pilares falhar, o reparo fica pior. Agora, uma pergunta importante. Por que algumas lesões viram dor crônica? Cicatrização ruim ou tecido fraco? Muitas vezes isso acontece porque o processo travou em alguma etapa. Às vezes, a inflamação ficou alta por tempo demais. Às vezes, a irrigação não foi o suficiente. Às vezes, a matriz extracelular foi reconstruída de forma pobre. Às vezes, o tecido até fecha, mas fecha sem boa qualidade. Então, o corpo não falha apenas por não cicatrizar, ele também pode falhar cicatrizando de forma incompleta ou mal organizada. Se eu tivesse que resumir a fisiologia da cicatrização em uma frase, eu diria: cicatrizar é limpar, irrigar, sustentar e reorganizar. Primeiro, o corpo controla o dano e inflamação. Depois, cria novos vasos. Depois, reconstrói a matriz. E então, remodela o tecido para deixá-lo mais funcional. Essa sequência é a base do reparo biológico. Isso é fundamental para todo o módulo de regeneração tecidual, porque daqui para frente você vai perceber porque muitos peptídeos e estratégias regenerativas são discutidas justamente em cima desses pilares. Alguns tentam modular a inflamação, outros são estudados para a relação com angiogênese, outros chamam a atenção por possíveis efeitos sobre a matriz extracelular e organização do tecido. Mas para entender qualquer uma dessas discussões, você primeiro precisava entender a biologia da cicatrização. No fim das contas, o que mais importa é sair da visão simplista de uma cicatrização é só fechar uma ferida. E não é. Cicatrização é a resposta biológica coordenada que depende de inflamação bem controlada, angiogênese eficiente e reconstrução da matriz extracelular. Quando essas etapas acontecem com equilíbrio, o reparo tende a ser melhor. Quando elas se desorganizam, o tecido sofre e a recuperação perde qualidade. E é exatamente por isso que essa aula é tão importante, porque ela te dá a base para entender a regeneração de forma séria. Não como promessa, mas como fisiologia.